possibilidades, né? Todas as áreas possíveis. Estamos no ar com o episódio número 16 do podcast O Cérebro do Namura. Esse podcast que é o podcast do empreendedor. Estamos avançando cada vez mais aqui, ajudando os empreendedores a descobrirem a fórmula do Namura, do cérebro. Posso te fazer uma pergunta? Deve. Como é que os caras estão aguentando a gente até agora, cara? Com tanta teoria. Espero que a gente tenha trazido uns hackzinhos para as pessoas, para que elas peguem uma ideia. Antigamente eu ia em algumas palestras, depois de muitas palestras, você vai lá e 95% das coisas que as pessoas falam, você já está dominando. O importante não são os 95% que você sabe, é aqueles 5% que você fala, porra, que sacada, cara, eu não tinha percebido isso. Espero que a gente dê pelo menos 5% de ideia para as pessoas aqui. Eu falei da fórmula aqui, né? Eu preciso me corrigir, né? Porque eu sempre cito que não tem mágica, tem lógica. Então, toda vez que a gente fala de fórmula, a gente está dando alguma coisa para a pessoa seguir, mas ela não pensa, né? Ela não entende a lógica daquilo. Aquilo muitas vezes dá um resultado a curto prazo, mas ela não consegue ter resultado a longo prazo porque ela não consegue se adaptar às mudanças. Quando ela entende a lógica, ela se adapta às mudanças e a coisa continua. Então, aqui não tem mágica, tem lógica e todos os episódios a gente está dando a lógica, as ferramentas, né, de como as coisas funcionam para que você possa ter sucesso como empreendedor. Só tem um lugar que nós vamos inverter isso aí. Boa. Você falou, tá perfeito. Mas na hora de criar no marketing, não sei o que lá, fazer uma chamada criativa, não use a lógica, porque a lógica mata a mágica. Olha aí, olha aí. Só nessa hora. O que o Kiso falou é perfeito. Sem lógica, sem entender os fundamentos, você não sabe o que você está fazendo. Você copia um hackzinho de alguém que funciona num certo ambiente, num certo momento, enfim, e dá certo. E depois aquilo deixa de dar certo, você não sabe por quê. Por exemplo, o Instagram muda o algoritmo de distribuição e o que você fazer não vai dar mais certo. Instagram, essas ferramentas mudam o tempo todo. Então, é fundamental você entender a lógica por trás de tudo que você faz, aí você se sente seguro. O único local onde você não deve fazer isso é no copy das suas mensagens, quando você vai fazer algo contraintuitivo para chamar a atenção. Aí não é lógica, é mágica. Porque a lógica, nessa hora, mata a mágica. Só aí. Mas ainda não é fórmula, né? Não é fórmula. Não é fórmula, de né? jeito nenhum. É a mágica, porque a criação é um negócio difícil, né? De você, de fato, entender uma lógica, né? De que é uma lógica da criação. Você pode entender o processo. Nós tratamos o processo disso. Criativo. O processo criativo se dá lá no teu cérebro, você não tem controle sobre ele, mas você tem controle sobre aquilo que você pode fazer para o seu cérebro ficar mais criativo. Se você assistiu, não sei que capítulo tá, tem que procurar aí. Primeira coisa, você enche sua cabeça de informação. Número 1. Depois você trabalha bastante aquelas informações para usar a parte consciente do teu cérebro. Quem sabe você consiga um resultado que você quer. Se você não conseguir, relaxa, descansa e vai para o que o pessoal chama de método difuso do pensamento. Onde aí, em vez de ter um nível consciente, é o teu nível subconsciente que trabalha. A gente diz que as ideias fazem sexo, por isso que a ferramenta brainstorming funciona muito bem. O Kiso coloca um problema aqui, o Kiso dá uma ideia, o Rod dá outra ideia, eu dou outra ideia, a Nick, a Renata, seja quem for, dão outras ideias. Da ideia de um, puxa um gancho, puxa um outro. É que nem uma conversa num boteco, né? Você Sim. fala uma coisa, outro puxa. O cérebro é fantástico nisso daí. E aí, o teu cérebro faz essas conexões no nível subconsciente e de repente vem aquele momento
Eureka! Descobri. Então, isso você pode fazer para se tornar mais criativo. Você já é criativo, você só não sabe a ferramenta. E a ferramenta é essa. Adquire informação, trabalhe em cima dela e deixa seu cérebro descansar, ele entrar no modo difuso. Você vai criar pra caramba. Esse foi o podcast número 16, acabou. Não, já fizemos aqui. Antes de começar, a gente já começou aqui com outro assunto. Acelerado, hein? Acelerado, né? Nem era sobre isso que a gente ia falar, mas hoje a gente vai falar sobre o que você deve observar para não se arrepender. Olha isso que profundo, hein? A gente tá ficando filosófico esse podcast, né? Mas, obviamente, no âmbito empresarial, de negócios, né? O que você tem que observar para não se arrepender, principalmente pelo âmbito do planejamento. A gente sai fazendo, a gente falou no episódio passado, né? Dos estilos de pessoas, aquele que já sai fazendo, não pensa, né, etc. Para que você não se arrependa, então, enquanto empreendedor, enquanto um líder, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais o que você tem que observar, que tipo de ferramenta você pode usar, tanto para planejar quanto para corrigir rotas. Mas daqui a pouco a gente entra no assunto aqui. Antes de mais nada, vale lembrar, né, que esse é um podcast que tem um oferecimento do Albert. Não é esse aqui não, é o aplicativo o Oi Albert, que você pode baixar em todos os App Stores aí, no Apple, no Google. E esse é um aplicativo que eu adorei, estou comprando já. No episódio passado eu mostrei já o meu óculos novo, né, da Nope, e foi sensacional, porque eu comprei e o cashback caiu na hora, assim, foi instantâneo, me surpreendeu, e eu vi muita coisa lá bacana que inclusive eu nem tinha imaginado, como turismo, viagem, etc. Então tem muita variedade, tem muitas opções lá para que você possa começar a comprar já e ganhar já cashback, dinheiro no bolso, mas obviamente que vai além, né? A gente sempre explicou aqui. Aproveite que é amigo secreto. Tinha uns amigos também para fazer amigo secreto lá dentro, né? Indique para os seus amigos, porque você vai ganhar a comissão de tudo que eles comprarem eternamente, né? E para você que tem uma loja, tem um negócio também, baixe para se cadastrar e começar a fazer parte desse marketplace. Todo mundo ganha. Então, esse é o Albert, fenomenal, sensacional. Quando você baixar e se cadastrar, ele vai pedir um código convite. Use o código podcast. Legal? Bora lá? Vamos lá. Vamos começar. Tá aqui o QR Code, inclusive, na tela, o link, tá tudo certinho aqui para você ter a facilidade. Vamos começar nosso primeiro bloco, o bloco Inteligência Sem Vaidade, onde a gente vai explicar aqui alguns conceitos e fundamentos de ferramentas que podem ajudar nessa história da observação, né, do planejamento. No episódio passado, a gente falou sobre os princípios para toda a vida do negócio, dos estilos gerenciais, de pessoas e tudo mais. E hoje a gente vai focar um pouco mais nas ferramentas. Vamos começar aqui com a tal da análise SWOT, que é clássica. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, mas vamos explicar rapidamente o que é essa análise SWOT, para quem às vezes não sabe, e a gente vai se aprofundando o quanto que a análise SWOT é importante de fato, apesar de ser clássica. Ela é velha, mas não obsoleta, né? E o quanto ela é importante para os negócios. Legal, gostei dessa tua frase aí. Ela é velha, ela é antiga, mas não é obsoleta. A gente usa isso até hoje. SWOT escreve S-W-O-T e são as iniciais de 4 palavrinhas em inglês. S de strengths, força. W de weakness, fraquezas. O de opportunities, oportunidades. E T de threats, desafios. Então, SWOT é a análise das forças e fraquezas da sua empresa, das oportunidades e dos desafios que o mercado oferece para você. Isso é o SWOT. Os desafios e se for literalmente, são as ameaças, né? As ameaças também, a gente pode chamar de desafios de ameaças. Acho que ameaças fica uma tradução mais correta do que o próprio desafios. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma matriz e vai responder quais são as forças da minha empresa. Eu tenho uma equipe boa de vendas, eu tenho uma equipe de TI muito competente, eu tenho um expert que conhece profundamente do assunto. Bom, isso aí são as suas forças. Quais são as suas fraquezas? A minha gestão não é tão boa, eu não tenho metas estabelecidas. Enfim, você vai listar aquilo que você acha que ainda não está tão bom na tua empresa. Falta uma pessoa, por exemplo, de gestão de projetos. Eu lido com lançamentos e eu não tenho gestão de projetos. Falta uma ferramenta para gerir os projetos, porque quando eu vou fazer um lançamento na área de marketing digital, esses lançamentos ficam uma bagunça, é difícil. Eu preciso de um planner, eu preciso de um ClickUp, enfim, que ferramenta é essa que eu posso utilizar? Falta conhecimento numa determinada área. Quem é que eu preciso contratar? Eu vou trabalhar na venda para
Governos. Será que eu tenho uma equipe de advogados, um escritório de advocacia que pode me suportar? Então você vai listando quais as tuas forças, quais as tuas fraquezas. Depois você vai listar quais são as oportunidades. Puxa, eu estou entrando num nicho que eu sou um especialista nisso e pouca gente resolve esse problema. Eu faço pães, mas eu faço pães sem glúten, por exemplo, e talvez não tenha muitas padarias que sejam especializadas nisso. Então tem uma oportunidade, porque as pessoas estão cada vez mais querendo uma alimentação mais saudável, ou pessoas que não podem comer glúten por causa de alergia. Eu sou especialista nisso. Eu sou um ferramenteiro, ou eu sou uma pessoa que tem habilidades manuais muito legais para fazer trabalhos artísticos que ninguém faz. Enfim, aí, tendo as tuas características, as tuas forças, você vai ver quais são as oportunidades de mercado. E as oportunidades de mercado são sempre problemas que não estão resolvidos adequadamente. Sempre é isso. Sempre vai ter uma dor ou um problema que surge. No mundo de hoje, que tantas e tantas coisas aparecem no dia a dia, está cheio de problema para ser resolvido. Por exemplo, ferramentas de internet que são novas. Quem são as pessoas que sabem trabalhar com o Google Ads, por exemplo? Muita gente não sabe, precisa disso, porque quer anunciar na internet. Então tem aí uma oportunidade. Eu sou um cara especialista em tráfego, então vou oferecer o meu conhecimento sobre gestão de anúncios no Google Ads, no Facebook Ads, no TikTok, seja lá onde você quiser. Essas são as oportunidades que você vai pesquisar no mercado. Daqui a pouco a gente fala como é que se encontra essas oportunidades. E quais são as ameaças? Ah, eu vou entrar no mercado que está cheio de gigantes. Essa é uma ameaça. Os meus concorrentes têm mais dinheiro do que eu. É outra ameaça. Eles estão mais bem posicionados, estão no mercado há mais tempo do que eu. É outra ameaça. Então, quando você faz essa análise SWOT, ou seja, você lista as suas forças, lista as fraquezas, lista as oportunidades e lista as ameaças, você tem uma ideia do cenário. E aí você pode começar a trabalhar em cima desse cenário para minimizar os riscos do teu negócio. Como é que você minimiza o risco dos negócios? Primeiro, invista nas suas forças. Se elas são forças, elas podem trazer um diferencial de você em relação aos teus concorrentes. Mitigue ou minimize as tuas fraquezas. Pô, tá faltando alguém numa certa área, contábil ou de gestão, das duas uma, ou você estuda um pouco, se você não tiver os recursos necessários para para contratar alguém, você estuda um pouco e contrata eventualmente alguém pontualmente para te ajudar, ok? Oportunidades. Coloque a tua área de atuação no Google Search, lá, na pesquisa do Google. O Google tem uma ferramenta chamada Autocomplete. Ela completa, você começa a colocar marketing, ela mostra tudo que as pessoas estão pesquisando. Ora bolas, se as pessoas estão pesquisando um assunto que você colocou lá, é porque elas têm necessidade da solução para aquilo que elas estão pesquisando. Estão aí algumas oportunidades. Tem uma série de outras ferramentas que a gente pode apresentar para vocês. No livro tem várias delas. Mas se você usar só essa ferramenta, que é o Google Ads, o Google Search, o Google, dá um Google aí, colocando a sua área de atuação, vai aparecer o que as pessoas estão pesquisando. Isso é uma ferramenta fantástica para você saber quais são as necessidades que as pessoas têm que não estão sendo resolvidas. Entra no Reclame Aqui e vai ver, por exemplo, o que as pessoas estão reclamando. Se elas estão reclamando, significa que aquilo que elas querem não está sendo bem atendido. E você pode observar o teu negócio e falar, eu vou atender melhor. Então, hoje, com a internet, você tem ferramentas fantásticas para conseguir descobrir onde estão as oportunidades e os desafios que as outras empresas não estão conseguindo vencer e que você pode vencer. E por fim, as ameaças que eu falei para você. Quais são as ameaças? Entra no site dos teus concorrentes e veja como eles estão executando alguma tarefa. Se eles estiverem executando muito bem, você vai ter que executar melhor aquela tarefa, porque são ameaças. Mas as ameaças, às vezes, você se confunde. Por exemplo, vou fazer uma analogia, você vai entender de quem eu estou falando. Imagina uma rede mundial de hambúrguer. Vou fazer jabá aqui. A maior característica dessa rede mundial de hambúrguer é a padronização.
Você come o hambúrguer dessa rede em qualquer local e o hambúrguer é igualzinho. Então isso é uma ameaça? Se eu for fazer alguma coisa padronizada como eles fazem, é uma grande ameaça, porque não é muito fácil. Eu vou ter que usar um pão diferente, uma carne diferente, enfim. Mas eu posso fazer uma coisa muito interessante, pegar essa maior fortaleza, inverter e dizer, olha, se ele faz tudo padronizado, eu vou fazer despadronizado. Como? Eu vou criar um pão em que a pessoa abre o pão e vai colocando as coisas que ela quer dentro do pão. Não está padronizado. Quem faz o sanduíche não é a empresa, é você que faz o sanduíche. E você pode lançar uma propaganda do tipo, se você não é um robô, você não precisa comer igual a todo mundo. Come do jeito que você quiser. Eu te dou a oportunidade de fazer o seu sanduíche ali na hora. E você cria alguma coisa oposta àquilo que é a força. Por que isso é importante? Porque essa outra cadeia não vai despadronizar toda uma operação mundial simplesmente porque você está fazendo um negócio baseado no oposto do que ela faz, que é a despadronização. Se tiver mercado para isso, ótimo, você encontrou um nicho em que teu maior concorrente, com a maior força que ele tem, não pode te atacar. É sensacional. Essa inversão é animal. É animal. É muito louca. Então, vai atrás dos teus concorrentes, vê o que eles fazem. Nossa, o cara é muito bom em tal coisa. Inverte e vê se tem lógica. A lógica que você falou. Se tiver lógica, você acabou de descobrir um nicho em que ele não atua. E que se ele tentar atuar, ele quebra. Porque ele está fazendo o oposto de tudo que ele faz há 40 anos da cultura dele. Então, não tenha medo de grandes concorrentes. Eu costumo dizer que não é o grande que engole o pequeno. É o rápido que engole o lento. Se você faz esse tipo de movimento, você pode travar o cara e ele não tem como te atacar. No mundo atual é isso mesmo, né? Um dia já foi a história do grande quando você tinha pouca tecnologia e acesso à informação como a gente tem hoje, né? Mas vou tentar fazer um resumo aqui, né? Do que eu entendi. Então, a gente tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? E a gente precisa mapear esses quatro elementos, e a partir desse mapeamento, aproveitar as nossas forças, potencializar as nossas forças, mapear as fraquezas, o que eu devo fazer para que aquela fraqueza não seja mais uma fraqueza, né? Para melhorar aquilo e resolver aquilo, olhando para as oportunidades, como que eu aproveito essas oportunidades e as ameaças, como é que eu inverto aquela ameaça e transformo aquela ameaça em uma oportunidade. É isso? Exatamente isso. Se você desenhasse um quadrado e colocasse aqui forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tem várias análises que você pode fazer. Forças versus fraqueza. No que eu sou forte, que eu vou ampliar, e o que eu sou fraco, que eu tenho que tomar alguma atitude para diminuir as minhas fraquezas. Se eu olhar oportunidades e ameaças, tem essas oportunidades. O que eu preciso fazer para pegar essas oportunidades? Aumentar as minhas forças e diminuir minhas fraquezas. As ameaças. O que eu preciso fazer para diminuir as ameaças? Novamente, aumentar as minhas forças e diminuir as minhas fraquezas. Se eu comparar forças com ameaças, essas forças são suficientes para se contrapor a essas ameaças? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, eu aumento as minhas forças. Se eu analisar as fraquezas e as oportunidades, aqui tem oportunidades, mas essas fraquezas me impedem de aproveitar essas oportunidades, impedem. Então, eu tenho que diminuir essas fraquezas. Então, quando você coloca forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você pode fazer força com fraqueza, força com oportunidade, força com ameaça, fraqueza com força, fraqueza com ameaça, fraqueza com oportunidade. Você consegue fazer uma série de análises muito legais só com esses 4 conceitos, comparando um com os outros. E eu, assim, em todos os planejamentos que eu faço, eu sempre começo pela análise SWOT, seja planejamento estratégico meio ambiente digital para uma marca, ou seja, para um negócio, né? Por quê? Porque aí tudo é derivado através da SWOT. Então, todas as ações vão ter que potencializar uma força, ou vão ter que diminuir as suas fraquezas, perfeito, ou aproveitar uma oportunidade, ou neutralizar uma ameaça ou inverter a ameaça. Então, tudo é pensado de acordo com a SWOT. O que eu vejo, eu queria que você pegasse esse conceito, o que eu vejo é que depois que a pessoa faz isso, e se você tiver uma equipe, faça isso com a tua equipe. Gente, quais são as nossas forças? Deixa a turma falar, faz um brainstorm sobre forças. Faz um brainstorm, onde é que nós estamos pecando? Eu não tenho equipe de vendas, minha equipe de marketing é fraca, enfim, vê lá as tuas fraquezas. Assim, as oportunidades, vai no mercado.
As ameaças, também pelo mercado, que os outros têm de forte que você não tem. Mas o mais legal é, depois que você estabeleceu isso, é fazer essas análises de cima para baixo, da direita para a esquerda e cruzada em X, que eu acabei de mostrar aqui. Isso aparece cada coisa. Porra, eu tenho essa força. Ela é suficiente, voltando, para se contrapor à ameaça, porque é para isso que serve a tua fortaleza. Você tem um castelo, tem uma parede que é a minha força. Mas se o cara for jogar uma bomba por cima, essa fortaleza não é tão fortaleza. Então eu preciso de um sistema que me impeça que a bomba caia em cima de mim, né? Então, análise SWOT, você tira dela muita informação, muito insight para as tuas ações no dia a dia. Para mim, todo planejamento ela é baseada nisso. E aí, no final do meu planejamento, depois que eu passei pelas fases de ideação, né, o brainstorm, e a gente planilha todas as ações que a gente vai fazer, cada ação ela tem que, de alguma forma, corresponder a fortalecer uma força, né? ou diminuir uma fraqueza, ou aproveitar. Então, não é assim jogado ao vento, que legal a sua ideia, mas essa ideia aqui tá indo ao encontro de qual parte da análise SWOT? E a gente faz a análise SWOT projetada no final, que é essa ideia corresponde a isso, essa ideia corresponde àquilo dentro da análise SWOT, que aí faz esse cruzamento todo que você colocou. Ou seja, é o que você vai observar para não se arrepender depois, né? Né? Exatamente. Mas só um ponto aqui que é legal a gente deixar claro que, assim, né, forças e fraquezas têm a ver com aquilo que é interno, né? As ameaças e as oportunidades têm a ver com aquilo que é externo. Perfeito. E que, na maioria das vezes, você não controla, você não tem como fazer muita coisa. O que é interno você controla, o que é externo você monitora. Monitora. E aproveita de alguma forma, né? É aquela história do copo mais cheio, né? Você está enxergando uma ameaça, mas você pode inverter essa lógica. E aí dentro dessa parte, principalmente de ameaças, né? Quando a gente olha esse lado externo das ameaças, daquilo que a gente não controla, como é que a gente usa um outro conceito, que são as 5 forças de Porter, para tentar entender essas potenciais ameaças, principalmente no ponto de vista do poder de barganha que você tem, né, quando você enxerga os novos concorrentes, você enxerga o poder de negociação de um fornecedor, né, ou o poder de negociação até do cliente, porque às vezes o comportamento do cliente está mudando, e isso é um fator que é uma variável que você não consegue controlar. Você deu o exemplo do hambúrguer, é isso, começou um movimento de hambúrguer gourmet, o que pode derrubar a cadeia inteira, né, daquela rede. Como é que eu enxergo isso, né, e utilizo das forças para tentar aumentar meu poder de barganha? Você basicamente, na tua pergunta, respondeu. Quando você quer analisar quais são as forças e fraquezas, o Porter analisa isso sob a forma de 5 vetores, digamos assim. Quem são as forças dos seus... Você tem fornecedores e tem clientes. Quais são as forças, né? O que esses fornecedores trazem para você, o que esses clientes proporcionam para você, né? Eu tenho poucos clientes, eu tenho muitos clientes, quais os desafios que eu tenho em relação a esses clientes. Às vezes eu sou dependente de um único fornecedor. A gente foi dependente daquele, como é que chamava aquele negócio? IFA, insumo farmacêutico, que vinha lá da Ásia na época da Covid. Tinha um tal de IFA lá, era insumo farmacêutico para fazer a vacina. Sei. O mundo inteiro dependendo de um único fornecedor, ao caos que deu. E olha, é inadmissível, Kiso, a gente imaginar que com todo o conhecimento que a gente tem de administração, a miopia que houve em relação à cadeia de fornecimento dependendo de um único cara num assunto tão vital mesmo, que era as vacinas. Sim. Então não foi por falta de conhecimento, foi por desleixo, foi por ambição, foi por qualquer outra coisa que se deixou o fornecimento de um insumo desse ser fabricado num único país. Olha que loucura. Então o Porter faz com que a gente fique esperto. O que os teus fornecedores podem causar de benefício ou de prejuízo para você? O que os clientes podem causar? Vem uma onda, como você fala, gourmet, ou uma onda, ninguém mais come carne no mundo e todo mundo se conscientiza disso, tua rede vai embora se você não fizer uma mudança, uma alteração muito rápida. Além do fornecedor e do cliente, você tem os teus concorrentes. Que produto novo pode aparecer? Você já usou bastante o Facebook? Você usa hoje mais o Facebook ou o Instagram?
E há 5 anos atrás, um pouco mais, o Facebook era um negócio que dominava o mundo. Ainda tem muitos clientes, mas todo mundo migrando para o Instagram. Se o Facebook lá atrás não tivesse comprado por 16 bilhões o Insta, o que seria? E aí, fazendo um parênteses, né? Ele poderia ter enxergado como uma ameaça, do tipo, meu, tá chegando um negócio aqui que vai me derrubar. E ele inverteu a lógica, né? Não, é uma oportunidade de eu trazer isso para dentro e vamos fazer negócio. É esse o ponto. Então, além do cliente e do fornecedor, você tem os seus concorrentes e os produtos que esses concorrentes ou outros podem lançar. Quem era o padrão de relógio de qualidade no mundo, sei lá, 30, 40 anos atrás? Relógio suíço, né? Made by Swiss. Vieram os japoneses e criaram lá, a Casio e outras empresas, o relógio digital. Os relógios suíços deixaram de ser relógio para marcar a hora e tiveram que inventar o Swatch para ser um reloginho de moda ou alguma coisa de luxo. Foi para um outro nicho, porque para marcar a hora, você tem outras formas de marcar a hora. Então você tem que estar... O Porter fala, olhe para 5 coisas, basicamente. Olhe para os seus clientes, olhe para os seus fornecedores, olhe para os seus concorrentes, olhe para os produtos dos seus concorrentes e olhe para o ambiente geral. Isso está na página 99 do livro do Yes You Can. Está lá. Ameaças de novos concorrentes, poder de barganha dos consumidores, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores e rivalidade entre os setor. Acho que o produto substituto, todos eles, obviamente, são potenciais ameaças, né? Mas o produto substituto é o que a gente menos consegue enxergar. Sim, sabe por quê? Porque ele às vezes vem de alguma área que você nem imagina. Você deu o exemplo do relógio? Hoje em dia, isso aqui substitui o relógio. Sem dúvida. E ninguém pensaria que isso aqui fosse um substituto. Quer ver um exemplo? A energia eólica e a fotovoltaica deve substituir em grande parte nos próximos 10 anos a energia fóssil. Quem é que pensava, a Petrobras pensava nisso há 30 anos atrás? Não, ela era uma empresa petrolífera. Qual é a mudança que eles estão fazendo? Passou a ser uma empresa de energia. Se a gente for lá para trás, os exemplos clássicos que a gente vê nos livros de marketing, os donos de carruagem, que achavam que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, perderam lugar para as locomotivas. As locomotivas, de uma certa forma, perderam lugar, em muitos, para o carro. Né? Posso te dar um exemplo? Vamos lá. Acho que de um próximo que vai acontecer? Por favor. Televisão. Quem que vai substituir a televisão? Para mim é a internet. Não, a internet ela é um meio ali, né? Os óculos de realidade aumentada e virtual, eu tenho lá o Quest em casa. Eu consigo projetar uma televisão de 90 polegadas e assistir Netflix. Incrível, né? Como se eu estivesse na praia, inclusive, né? Só que dentro de casa. Perfeito. Eu não preciso de uma televisão para assistir mais nada. Eu posso projetar, inclusive, um negócio muito maior, com uma experiência mais rica. E mais imersiva. Imagina se não vai disruptar a indústria de televisão. Totalmente. Vai substituir. Então, assim, o que esses caras estão fazendo em relação a isso? Né? E como é que a gente resolve esse pulo para o futuro, estando bem informado? Olha o que está acontecendo lá fora, vai em sites lá fora, para que você... Senão você fica, meu Deus do céu, pode vir uma locomotiva e me atropela? Sim, pode vir. Então você tem que estar antenado nas novidades que estão acontecendo nos laboratórios. Aquilo que nós estamos consumindo hoje foi projetado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitas vezes, ou 5 anos atrás. Então o Brasil tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que a gente está atrasado, a vantagem é que a gente está atrasado. Sabe por quê? Porque você pode olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, e imaginar que aquilo vai acontecer aqui no Brasil. Eu, quando lancei a Future Kids, aconteceu isso. A gente tinha a DataPro, que era uma rede de escolas de computação e franquias, e eu fui para uma feira mundial nos Estados Unidos, primeira feira mundial de franquia, e do meu lado tinha essa tal de Future Kids. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu estou ensinando informática, na época a gente chamava computação, para pessoas de 15 a 35 anos. Esses caras estão ensinando para crianças de 5 anos. Isso vai chegar no Brasil. Trouxemos a Future Kids, ela explodiu no Brasil, no bom sentido, cresceu violentamente,
Por quê? A gente estava antecipando alguma coisa que viria a acontecer, que era criança mexer com o computador. E com o aprendizado deles. Sem dúvida. Por isso que você falou que é uma vantagem também estar atrasado, porque aquilo já foi testado. Perfeito. Já erraram, inclusive, aprenderam e corrigiram, e aí você trouxe uma versão. Eu conheço uma dupla de alemães que o que eles fazem é ir para os Estados Unidos, ver o que está funcionando lá, modelos de negócio, implanta na Alemanha, quando é nascente, e depois vendem a companhia. Então, ficar antenado nas novidades é fundamental, porque essas novidades têm duas características. Ou ela mata você, ou ela dá uma oportunidade gigantesca para você. Por isso que eu falei que é o copo mais cheio ou vazio. Exatamente. É sempre a ótica no qual você vai olhar, né? É isso aí. E aí eu tenho aqui duas dicas em relação a isso. Um é o trendwatching.com, né? O .com, trendwatching.com. Você consegue entender as mega tendências, mudanças de comportamento, eles estão sempre dando exemplos daquilo que potencialmente vai acontecer. E o outro é o tal do Hype Cycle da Gartner. A Gartner ela tem uma metodologia chamada Hype Cycle, que ela consegue entender as tecnologias emergentes, inclusive na área de medicina, na área de saúde, não, na área de advertising, né, de propaganda, tem uma curva para cada setor. E essa curva, ela sempre mostra quais são as tecnologias que estão nascendo, as que estão no pico, as que estão sofrendo uma desilusão, ou seja, estão passando por um processo de amadurecimento, se vai ou não vai, né? Tipo, aquilo era só um hype ou vai morrer. E aquilo que entrou no tal do platô de produtividade, ou seja, se tornou popular e todo mundo começa a adotar. Esse Hype Cycle, ela dá pra gente um potencial de planejamento muito forte nisso que você está colocando. Por quê? Tudo que está nascendo é uma incógnita absurda, né? Você fala assim, cara, isso aqui eu não sei se vai pegar ou não vai pegar. Perfeito. Se eu investir na raiz ali, é um investimento muito alto, é um risco muito alto. Mas aquilo que está no pico, geralmente as tecnologias emergentes que estão no pico viram capa de revista, todo mundo começa a falar e só poucos adotam, os early adopters, né? Uhum. Porque aquilo ainda não se sabe se vai pegar ou não. Perfeito. Então a gente está falando hoje de metaverso e de mundos virtuais 3D, isso tudo está no pico. Pode perceber que são os poucos que estão ali testando, usando e fazendo alguma coisa, e esses poucos, principalmente marcas, quando fazem, saem nas notícias, tem uma mídia espontânea, porque está lá no pico, são poucos que estão fazendo. Só que ninguém sabe se aquilo realmente vai se popularizar no nível assim, vamos chegar no nível do filme Jogador Número 1, né? Que toda a população vai estar aí dentro de um ambiente. Então ele vai sofrer uma desilusão e vai chegar no platô. Toda a tecnologia que está no pico, eu brinco que é tipo uma analogia com as finanças pessoais, né? Tudo que está no pico é a sua renda variável, ou seja, aquilo que tem um nível de risco e que você não deve deixar de colocar um pouco ali aquilo que você não precisa. Mas você tem que estar lá testando, tem que estar lá vendo, dedicação de tempo e talvez um pouco de dinheiro. Aquilo que está no platô de produtividade é a sua renda fixa, é o seu colchão, é onde você tem que estar de fato ali, é o seu dia a dia, né? Onde você vai investir a maior parte do seu tempo e dinheiro, porque ali é o que todo mundo precisa, é o que o mercado demanda, obviamente tem mais concorrência e tudo, mas não deixe de olhar para aquilo que está no pico. É engraçado, depois vamos colocar esses dois sites, um link aí para a galera entrar, que é muito, muito legal. É engraçado como a gente dá a volta, e quando você conhece essas ferramentas, você sempre encaixa esses novos conceitos, novas curvas, novas tabelas, em conceitos que são conceitos raiz. E isso que você está me dizendo me remeteu à matriz BCG. Aquilo que está no platô é tua vaca leiteira. Exatamente, né? exatamente. Mas você tira um pouquinho desse leite que a vaca leiteira está te dando e coloca na interrogação ali na matriz BCG. Se der certo, eu posso crescer muito. Se não der certo, eu perco pouco. Melhor seria o na estrela, né? O que está no pico seria o estrela. O estrela é melhor. O estrela acho que é uma analogia melhor. Você já está vendo que alguém chegou lá. O início da curva seria a interrogação. Exato. O que está no pico é a estrela. A vaca leiteira é o platô e o abacaxi é aquilo que não deu certo. Que provavelmente está na desilusão, que está sofrendo uma desilusão. Você vê como a gente encaixa as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E é a curva do produto também. É a curva do produto. É que a curva do produto ela é assim mesmo, né? Pum. Essa do Hype Cycle, ela é quase parecida, ela tem uma descida e uma volta para entrar no platô de produtividade. Mas é realmente, assim, é muito semelhante. Eu acho que são duas coisas legais da galera observar, né? Legal. Mas ainda falando de ferramentas aqui, e olha que a gente nem avançou ainda nas outras ferramentas. Mas eu espero que a matriz SWOT tenha ficado claro para você. Bem claro. O Rubens usa, eu uso,
Muita gente por aí usa. Faça um exercício sobre a matriz SWOT que você vai ver que você vai ter grandes insights a partir da matriz SWOT. Ela só organiza o teu raciocínio. Então, depois que a gente planejou, a partir da análise SWOT, né, como a gente já falou bastante aqui sobre isso, na hora da execução, tem algum processo de execução e melhoria contínua? Porque a ideia, todo primeiro planejamento falha, né? A gente acha que assim, vai dar tudo certo que eu planejei, mas na hora da execução a gente vê a realidade, né? Por isso que eu uso hoje em dia o planejamento com o Canvas, que é uma página só, está lá no começo do nosso livro, que é rápido você planejar qual é o teu produto, quais são os seus fornecedores, quais são os clientes, os canais de comunicação, quanto vai custar, quanto vai te render. É um planejamento que você faz numa página só. Mas vamos voltar aí para a tua pergunta. Tá, eu estou começando a planejar. O que eu faço agora? Não estou nem começando a planejar. Eu vi as forças, fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Bom, tendo visto isso, eu começo a planejar. E aí tem um ciclo que você pode fazer, que é o ciclo PDCA. P é de plan, planejamento. D é de do, faça. O C é de check. Fez alguma coisa, checa se aquilo está dando resultado. Você pode usar métricas, por exemplo. Na área digital, a gente checa as ações nossas, os resultados que elas estão dando pelas métricas. E aí se você planejou, se você executou, se você checou, você tem conclusões. E aí você age novamente. Pô, está dando certo, eu invisto mais. Está dando errado, o que está dando errado? Esse é o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Boa. Né? Agora, de onde veio isso, Kizô? Sabe de onde veio isso? Do modelo científico de raciocínio. O modo científico, o que é? Eu tenho uma hipótese, né? Eu planejo uma execução, né? Um teste que eu vou fazer. Então, imaginei, P, D, eu faço esse teste, vejo os resultados, falo, pô, isso daqui deu certo, não deu certo, tem que mudar essa variável. Vou lá e mudo a variável. Nós fizemos isso 1 milhão de vezes para fazer a Vorax, que é a nossa máquina que transforma lixo em energia. 1 milhão de vezes. Pô, alguém teve uma ideia, isso aqui não está funcionando, a temperatura está muito alta. Será que a gente deve fazer o quê? Vem alguém e planeja. Ah, tem que botar mais ar, mais oxigênio, menos oxigênio. Oh, legal. Vamos fazer a transformação aqui, vamos colocar uma entrada de ar aqui que está precisando? Então, planejei, eu vi qual era o problema, planejei aquilo, executei aquilo e medi. Ó, melhorou a temperatura, que bom, melhorou alguma outra coisa. Não melhorou. Vou lá, não, então não era o ar, era outra coisa. Você vai mudando uma ou outra variável até encontrar o caminho. Ninguém sai com a ideia perfeita. Que é a ideia da melhoria contínua. A melhoria contínua. E aí, por que é um ciclo? Planeja, executa, analisa, né? E age de novo. E age novamente. Muda o planejamento, muda a execução, observa novamente, né? O que está acontecendo, a checagem, e você fica nesse ciclo contínuo. Isso veio dos modelos japoneses, o tal do Kaizen, que é aquela melhoria contínua. A diferença entre o modelo americano, hoje nem tanto, mas lá na época dos cursos de qualidade, a melhoria contínua era isso. O modelo japonês era da evolução, o modelo americano era da revolução. Toda hora eu bato nesse negócio, cara. Precisa fazer um PDCA aqui. Não, tem que fazer um PDCA, um negócio que vem aqui na cabeça para eu parar de bater a mão aqui. É isso aí. Então, se você pensa em revolução, disruptivo, a gente fala muito no marketing digital, em coisas disruptivas. É um modelo disruptivo, quer dizer, é uma revolução que você faz no seu mercado. Está lotado na área digital. Mas tem também um modelo que é evolutivo, que são essas pequenas melhorias. E para o modelo evolutivo, pensar na forma do PDCA faz todo sentido. Hoje, eu sou melhor que ontem. Amanhã, eu sou melhor que hoje. Por quê? Eu introduzi alguma coisa pequena. Você fala, mas isso é pouco. Faça isso todo dia que você vai ver onde você vai chegar. Você vai aumentar a eficiência dos seus processos. Então, o PDCA é uma ferramenta fantástica para a melhoria da eficiência. E isso tem muito a ver com a metodologia de growth, ou a mentalidade de growth, né? Quando a gente fala de growth hacking, né? Então, é exatamente a mesma metodologia, né? Você entende o que está acontecendo, gera uma hipótese, cria uma correlação, né, dos dados ali, que é o check, né? Começa mais ou menos no check, né? Porque o plain... o que começa? É o ovo e a galinha, né? Porque, assim, na verdade, você analisa um dado,
cria uma correlação desse dado, gera uma hipótese e fala, vamos testar essa hipótese. Mas né? para você analisar o dado, você tem que ter executado alguma coisa Exatamente. antes. Se você não tiver planejado, você não mede, né? Você não tem o dado, né? Verdade, então, verdade. Então, a gente tem que entender muito bem. Você está querendo entrar na área de marketing digital, você quer lançar um produto seu. Não existe ainda, você vai planejar. Depois que você planejar, você vai fazer um pequeno protótipo e vai executar. É o do, plan, do. Executou, mede se você está tendo o retorno que você queria. Qual é o seu CAC? Qual é o seu custo por lead? Qual é o seu churn? Qual é a taxa de conversão, seja para o cara ter clicado ou comprado. Mediu essas coisas, está dentro de parâmetros razoáveis, quer dizer, 100 pessoas que veem a tua mensagem, 10 vão lá e clicam e vão para a sua landing page. Lá eles se cadastram e um compra. Pô, é 100 para 1. Isso é o que o mercado fala, em média é isso que o mercado... Opa, então 1% daqueles que viram estão comprando meu produto, tá bom pra caramba. Pô, se tiver 2%, você está fazendo melhor que todo mundo. Se tiver 0,5%, é alguma coisa que você deve arrumar. É na sua mensagem, é na sua landing page, é na sua oferta. E aí você vai com essas métricas observando o que você tem que fazer. Eu tenho que mudar o meu criativo. Sim. Eu tenho que mudar a minha chamada. Eu tenho que mudar a minha landing page, porque aí o mercado ensina isso pra caramba. Onde é que tem que estar o teu... Enfim, as partes da tua landing page, qual a melhor landing page. Mas isso que se faz muito em marketing digital é exatamente o PDCA. Planeja, executa as tuas mensagens, tua landing page, vê os resultados e arruma. Boa. E pegando um gancho assim sobre problema, né? Porque você deu um exemplo, beleza, você está dentro do parâmetro de mercado, de conversão, vamos melhorar continuamente, vamos tentar aumentar essa conversão. E do contrário, quando a gente vê que tem problemas, né? A gente fala, cara, está abaixo do parâmetro de mercado, tem algum problema, precisamos descobrir onde está o problema. Ou na empresa, ou na landing page, né? Qual é a ferramenta que ajuda você a encontrar o problema, a causa raiz e atuar na... Que legal essa pergunta, porque essa pergunta, muita gente fala, eu estou vendo que a taxa de conversão está ruim, mas como é que eu faço para melhorar? Aí você tem que analisar a causa. E aí você chama todo mundo e vai analisar o que pode ser a causa. Normalmente tem uma ferramenta chamada diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que ele coloca as possíveis causas do teu problema. Normalmente ele é feito com 4 vetores, 4 áreas ou até 6 áreas. As principais 4 áreas são Man, Machine, Material e Money. Eu tenho aqui na página, vamos ver se eu acho aqui, na página 103 do livro, o diagrama de Ishikawa. Você pode depois, o pessoal coloca aí para o pessoal ver. Quais são as áreas que você vai analisar? Método, maquinário, mão de obra, material, medição e meio ambiente. Essas são as 6 áreas que você analisa. E aí, método, você senta com a sua equipe e fala, será que o método que nós estamos utilizando está ruim? Você tem um método de captação de leads, por exemplo, na área de marketing digital. Qual é o método que você usa? Marketing de conteúdo? Inserções no Facebook Ads, no YouTube, enfim, como é que você capta os leads? Quais as mensagens que você coloca? Aquilo está tendo apelo? Enfim, no método que você usa, você levanta uma série de hipóteses num brainstorming e deixa essas hipóteses lá. Mão de obra. Será que o que está faltando para mim é mão de obra? Está vindo muita gente, mas eu perco essas pessoas porque eu não tenho uma área de inside sales, uma área de vendas que capte esses leads e converse com esses leads para que eles se transformem em clientes. Então pode ser falta de mão de obra. Maquinário. Será que eu tenho os equipamentos que eu preciso para fazer isso? Na indústria, às vezes, falta uma máquina. Você precisa de uma fresa, você não tem aquela fresa. Então talvez esteja faltando aquela máquina, aquele insumo em termos de máquina que você, por não ter aquilo, não consegue realizar. Está ali o problema. Material. Pode ser material humano, pode ser material mesmo. Que materiais que estão faltando para você realizar a tua tarefa que você está querendo realizar de forma consistente? Medição. Será que você está medindo as coisas para saber onde estão os problemas? E, por fim, meio ambiente.
Esse diagrama de Ishikawa, ele é muito utilizado pela indústria, porque foi para melhoria dos processos produtivos, mas ele pode ser utilizado para outras áreas. Por exemplo, para a área de vendas. Uhum. Você pode olhar e falar a seguinte coisa: minhas vendas não estão indo muito bem. Tá? Então, esse é o problema. E aí você vai colocar causas possíveis. Por exemplo, será que eu não tenho uma equipe de vendas bem treinada? Será que a oferta que eu faço não atrai as pessoas? Será que as propostas, entra gente e eu demoro muito tempo para mandar minhas propostas e o cara fica cansado e vai atrás do concorrente? Então você vai levantando as hipóteses que podem estar causando aquele problema. Junto com a sua equipe, levantou 5, 6, 7 hipóteses, você vai testando. Aí é o PDCA. Você arruma uma hipótese. Por exemplo, sempre que entrar um pedido, eu vou responder em 30 minutos. Como é que eu faço isso? Tem formas de você fazer isso. Você pode ter um atendimento telefônico por alguém que você vai colocar lá, ou você pode ter uma automação qualquer que faz isso para você. Ah, Namura, não sei fazer isso. Então, entra, automação no Google, vai pegar alguém que vai te vender uma automação. Ou seja, a matriz, a espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa, ele serve para quando alguma coisa não está indo a contento, você tentar descobrir as causas do problema e atacar as causas, não atacar os efeitos. É a causa raiz de fato, né? A causa raiz de fato. Não é simplesmente remediar e empurrar com a barriga, né? Porque às vezes a gente só toma uma ação paliativa, né? Mas muito bem. Vamos pro nosso segundo bloco aqui, que é o bloco Firmeza Sem Arrogância, porque agora eu quero te perguntar uma coisa, né? Porque, legal, o diagrama de Ishikawa ajuda a gente a identificar os problemas, as causas raízes, principalmente, né? Porque pode ser mais de uma, né? Às vezes tem... Cada um dos itens que você falou é um conjunto ali de fatores que levam a um problema, né? E as ferramentas todas que a gente citou ajudam a gente a observar, a planejar. Mas, na sua opinião, existem problemas difíceis de identificar, ocultos, que ninguém está enxergando e tem algum ponto ali da intuição que você começa a sentir que tem um negócio, mas como é que você identifica aquilo que está oculto, aquilo que dificilmente alguém vai enxergar? Aí tem duas respostas para essa questão. Primeiro, é difícil? Sim, é difícil. Se fosse fácil... já tinha uma ferramenta para isso. Mas aí tem duas coisas. Primeiro, o trabalho árduo. Essas ferramentas apenas fazem com que você, por exemplo, a espinha de peixe do Ishikawa, como ela coloca esses 6 vetores, essas 6 áreas que você deve observar, MEM, Machine, Material, Method, Meio Ambiente, enfim... Você, quando pensa na palavra, você foca naquilo. Uhum. Método, eu vou pensar no meu método, quais são as causas. Maquinário, está faltando maquinário. Máquina, maquinário, está faltando máquina. Enfim, todas as coisas que eu falei aqui, para não ficar repetitivo, ele simplesmente joga a luz no teu pensamento. Mas aí você tem que conversar com a sua equipe, fazer um brainstorm para tentar achar essas coisas. Às vezes você acha e às vezes você não acha. Às vezes é difícil, mesmo observando os dados, você tenta e não acha. O que pode acontecer nesse momento? Duas coisas. Ou você desiste, ou você bota o teu subconsciente para trabalhar para você. Você tenta muito achar solução para algum problema, e essa tentativa faz com que você fique angustiado, enquanto você não encontra a resposta. Essa angústia, que é esse estresse positivo, eu quero, faz você trabalhar. Se você não estiver angustiado, você está tomando cerveja. Mas se você estiver angustiado, essa angústia é que gera um momento criativo. Às vezes ele aparece enquanto você está trabalhando, mas às vezes ele não aparece. Você botou, como a gente já falou, o teu cérebro no modo difuso e o teu subconsciente vai trabalhar. E uma hora ele, pum, faz com que a solução apareça para você. E pode acontecer a curto, médio ou longo prazo. Exatamente. Qual é o erro? É esta solução aparecer e você não identificá-la. É um sinal, você não identificar que é um sinal. Exatamente, aparece um sinal e você despreza isso. Isso é o que eu chamo de intuição. Não eu, né? Nosso amigo Einstein falava que a intuição é um dom divino. Então, qual é o erro? Você tentou, conseguiu, ótimo. Tentou, não conseguiu, vai descansar. O teu subconsciente vai trabalhar e vai tentar
achar uma solução. E às vezes ele acha essa solução, muitas vezes ele acha essa solução. Se você tiver muita informação na sua cabeça, ele vai ligar os pontos e achar essa solução. E aí ele explode isso, às vezes você, num sonho acontece isso, e se acorda com aquela ideia. Não dorme. Pega o teu celular, que eu sei que vai estar do lado da sua cama, deixa um bloco de notas, abre o teu celular, abre o teu bloco de notas e anota aquilo. Se você não fizer isso, pode ser que você perca ouro. Quando você for tentar no dia seguinte, lembrar, eu tive aquela ideia, o que já era. Sumiu da memória RAM. Sumiu da memória RAM, você se perdeu. Então, desprezar a intuição, que muita gente faz isso, isso é besteira, deixa pra lá, é o mesmo que jogar ouro na lata do lixo. Foi o que aconteceu no seu processo, na sua empresa, né, com a Vorax. Como é que foi essa história? Porque você falou uma vez sobre essa história que foi um fruto da sua intuição, talvez, ali, né? De ter visto a oportunidade em primeira instância, mas a solução não veio. Mas conta essa história para a galera entender. Essa história é muito engraçada. Da criação da Solo Ambiental, né? Que a Vorax é um produto, né? Uma solução da Solo. Tem uma empresa nossa chamada Solo Ambiental que ela tem um produto chamado Vorax. E o que a Vorax faz? Ela pega lixo e transforma em energia. Um dia eu estava conversando com um amigo meu que foi trazido por um diretor de marketing. Esse diretor falou assim, Namura, eu falei com um cara aí, o cara parece mais louco que você. Não sei se você dá bem. Eu falei, bom, é um bom começo, né? Ele fala de um treco chamado plasma. Eu falei, eu já ouvi falar nisso, mas não sabia direito. Marcamos um café e ficamos conversar. O cara apaixonado por esse negócio de plasma ficou me explicando aquilo. E plasma é o quarto estado da matéria. Você conhece um gelo sólido, esquenta um pouco, vira líquido, né? Esquenta um pouco mais, vira gás. Sólido, líquido, gasoso. Plasma é o quarto estado da matéria, não vou entrar nisso. E ele me explicou e eu falei, caramba, que coisa interessante. E é o que acontece no Sol. O Sol tem reações químicas que geram esse plasma. E ele falou, pô, se a gente levasse tudo até o Sol, a energia que o Sol coloca é tão grande que as moléculas vibram e elas se desgarram, né? Se desintegram. E aí, se desintegrando, elas voltam ao estado original, elas podem se combinar em outros produtos. Eu falei, que coisa legal, mas para que serve isso? Vamos levar todo o lixo da Terra até o Sol e acaba o lixo da Terra. Que legal, né? Só fazer o foguete para chegar lá no Sol. O foguete não volta também, né? Chegar à noite no Sol, para não desintegrar. E aí, brincando, a gente pensou a seguinte coisa. Se a gente construísse um Sol particular aqui? O que é construir um Sol? É construir alguma coisa que tenha a temperatura do Sol. Na crosta do Sol tem 6.000 graus. E tochas de plasma podem chegar a 30.000 graus. Olha que loucura. E a gente resolveu, então, fazer a primeira tocha de plasma. Foi um insight. Olha a loucura. A brincadeira foi, pô, vamos levar todo o lixo até o Sol. Uhum. É um negócio de piada, de brincadeira. Mas da onde saiu essa ideia maluca de levar tudo até o Sol? Que é lógico, é uma ideia utópica, ninguém vai conseguir. No bate-papo, tentando resolver um problema do lixo, né? Desintegrar o lixo para ele deixar de ser lixo, porque não existe lixo, aquilo são moléculas. Você pega um copinho de água, de plástico, ele é um vasilhame, né? Terminou de tomar, você joga fora e fala que aquilo é lixo. Não mudou a propriedade física nem química, mudou a utilidade. Antes carregava água, agora não tem mais água para carregar. Aquilo é energia, porque ele saiu do petróleo. Uhum. Então a gente começou a sacar que não existe lixo. Existe um resíduo que você não sabe reutilizar. Mas eu posso transformar aquele resíduo, por exemplo, em um gás muito quente e gera energia elétrica. E quando a gente começou a pensar na brincadeira, vamos levar todo o lixo daqui para o Sol. Puta negócio maluco, né? Bobo. Mas foi um insight. Daí veio a intuição. Peraí, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A gente não vai no Sol, mas eu posso fazer um Sol particular. E criou essa ideia. Vamos fazer um Sol particular? E a gente começou a construir tochas de plasma para fazer uma temperatura igual ao do Sol. E a gente colocava as coisas lá e elas desintegravam. Meu Deus do céu! E ainda gerava uma temperatura tão alta, 850, 1.300, 1.600 graus, que com isso eu podia aquecer a água e fazer uma Maria-Fumaça. Aquecia a água, girava um rotor, o rotor girava um gerador e gerava energia elétrica. Ou seja, a gente ia transformando a energia que estava, por exemplo, no copinho de plástico, em energia térmica, a energia térmica em energia de movimento, a energia de movimento em energia elétrica. Veio do quê? De um insight que veio lá no fundo. Qual foi o insight? Vamos levar tudo perto do Sol. Como a gente não desprezou, alguém podia dizer,
Vamos falar de outra coisa, que isso daí é uma Sim. estupidez fora do comum, cara. Não tem viajou jeito. na maionese. Viajou na maionese. A gente podia ter abandonado. A gente não abandonou. A gente ouviu a ideia que a gente teve, por mais maluca que ela pudesse aparecer. É um sinal. É um sinal. Isso gerou uma máquina que gerou um negócio que hoje está patenteado em 41 países e a gente assinou um contrato com uma empresa suíça-alemã e agora está levando isso aí para o mundo. E teve o PDCA nesse processo também, porque não Tudo. foi de primeira que vocês conseguiram fazer De isso. jeito né? nenhum, foram 12 anos para desenvolver Então, isso daí. Teve 200, 300, 500 PDCAs o tempo todo, o tempo todo. Sim. O PDCA é um ciclo, ele nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. Mas o importante aqui é ouvir aquilo que teu cérebro de vez em quando joga para você do nível subconsciente para o consciente e que a gente despreza. E geralmente, né, sempre que a gente fala assim, você está viajou. Geralmente, tanto na criação, né, publicitária, quanto para negócio, cara, é dali que saem as coisas mais incríveis, né, disruptivas, inclusive. Então, dê atenção e dê ouvidos aos sinais, né, à intuição. Vamos fazer um break aqui para falar do nosso livro, o livro Yes You Can, está aqui na mão do Namura. Esse livro que, como vocês estão percebendo, é fantástico, tem histórias como essa, né? Eu, quando li essa história, eu falei, cara, não é qualquer um que seguiria em frente, né? E fazer um sol aqui, né? Assim, só essa frase já é, assim, improvável, né? Então tem muita história, tem muito conhecimento, todos os episódios são baseados aqui no livro, então fica uma experiência muito mais rica quando você está lendo e escutando e vendo aqui os episódios. Se você quiser comprar o livro com desconto, tá aqui o link na tela, mas você também pode fazer um insight, faz um post, um stories, marca o @luiznamura, que a gente manda para você aí no inbox. Muito bem. Incrível, hein, essa história. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, que é o bloco da franqueza sem descrição, que é onde eu faço algumas perguntas mais diretas aqui, que a maioria das pessoas não gostariam de responder, mas você responde. A voz da intuição, então, né? Falamos de intuição. Você acredita, então, que existe sexto sentido nos negócios? É só um nome diferente para intuição. É só um nome diferente. Para mim, o sexto sentido é observar aquilo que brota dentro de você e que você não percebe direito. E o que é isso? Existe uma série de informações que estão guardadas no fundo do seu cérebro, uma imagem, alguma coisa que aconteceu, que você nem lembra, talvez coisas da tua infância. Aí os psicólogos que devem ajudar a gente a explorar isso, mas estão lá no fundo. Essas coisas de vez em quando brotam para você. Você vai chamar o quê? De intuição, de sexto sentido? Dá o nome que você quiser, mas eu acredito piamente nisso. Não só acredito, como estimulo isso acontecer com aquele processo de adquirir informação, trabalhar em cima e depois deixar o subconsciente trabalhar. Eu forço a minha intuição através desse processo de 3 etapas. E o quanto a experiência ajuda nesse sexto sentido, nessa intuição? Você colocou assim, né? Você tem um repertório, tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou o repertório de fato, né? O quanto mais vasto for o seu conhecimento, né? Mais colisão você consegue criar, né, dentro da sua mente entre coisas distintas e chegar a uma inovação, né, como essa. Então, quanto que a experiência conta nessa intuição? Muito, muito. Porque para você chegar neste nível de produzir alguma coisa a partir do subconsciente, que é ilógico, mas muito veloz, você precisa ter a base de dados onde o teu raciocínio vai trabalhar. A base de dados são os conhecimentos que você adquiriu através de leitura, de viagem, de experiências, de seminários, de contatos com pessoas, do teu universo, do teu network. Então, se você não tiver esse conjunto de coisas, é como se tivesse um supercomputador ultra veloz sem dados para ele trabalhar. O que adianta ter essa tremenda velocidade se você não tem onde colocar, se até tem um programa fantástico que precisa de dados, e você não coloca dados. O que esse computador vai fazer? Nada. Não, mas ele é o mais veloz do mundo. Cara, mas você não alimentou ele com dados, ele não consegue trabalhar. O que é o BI? O BI é o acúmulo cada vez maior de dados e dados e dados com uma programação, com uma lógica, com um algoritmo que vai lá, analisa esses dados e tira informações. É isso que é o BI. O BI, entre aspas, é uma cópia, ainda pobre, mas é uma cópia já no nível da computação nobre,
desse processo mental, Desse repertório. desse repertório. E dessas possibilidades de cruzar esse repertório para chegar a uma conclusão. O que é o machine learning? Uhum. Coloca dados dentro de uma base de dados, usa um algoritmo para tentar entender esses dados e cria alguma informação, libera alguma informação útil. Na medida que você vai colocando mais dados, isso vai sendo refinado, você tem conclusões mais assertivas. Aumenta a probabilidade dele chegar Perfeito. a novas informações ou conclusões. Então, na tua pergunta, quão importantes são as experiências, elas não são importantes, elas são fundamentais. Uhum. Sem ela, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, por maior que seja o seu poder de processamento do teu cérebro ou de um computador. E essa é a importância de testar sempre, né? Então, ter essa mentalidade de teste científico, porque aí você tem a experiência a partir desses testes, de você ampliar seu repertório vendo coisas que você muitas vezes não gosta pessoalmente, lendo coisas que você não gosta, assistindo a filmes ou vivenciando, indo a lugares que você talvez não iria como turista, né? Porque você amplia esse repertório e você começa a enxergar outras coisas. Né? Perfeito. Quanto maior for a sua capacidade de observar o mundo ao seu redor, você vai fazer transposições de uma área que não tem nada a ver com você para você. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que gosta de tubarão. E tem gente que nada. E aí daí saíram umas roupas da Nike e de outras, já fiz um jabá aqui, que revestiram os nadadores nas Olimpíadas de, 8 anos atrás, com roupas que tinham uma escama, microescamas iguais à pele do tubarão. Isso aumentou em 2, 3% a velocidade dos caras na água, tanto que foram proibidas depois essas roupas. Não sabia que foram proibidas. Foi proibido. Hoje não pode porque era uma vantagem competitiva que eu não estava comparando um ser humano com outro ser humano. Eu estava comparando quem tinha uma tecnologia para andar, ou para nadar, no caso, com outro que não tinha essa tecnologia. Então, por isso que foi banido. Mas da onde veio? Camarada, o cara foi observar por que um tubarão nada tão rápido e o que ele tinha na pele dele que fazia ele nadar. Emularam isso, fizeram uma roupa igual à cobertura do tubarão. Olha só. Sim. Então, o cara foi na biologia para fazer uma roupa. Não, a história saiu do sol, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, na hora que você abre sua mente, em todos os locais você pega informação e o teu cérebro tem essa capacidade de repente pegar essa informação e falar, pô, eu posso usar isso para tal coisa. Aí é que vem a intuição. Alguém teve a intuição de falar a seguinte coisa, caramba, por que peixe nada tão rápido e a gente é tão lento? Vamos estudar isso daí. É o jeito que ele bate as barbatanas dele? É a pele dele, sei lá o que é. É o perfil aerodinâmico dele? Você pegar o perfil aerodinâmico de um golfinho e pegar o perfil aerodinâmico de um avião, são idênticos. É por isso que ele nada tão rápido lá. Ele fura a resistência da água. O avião fura a resistência do ar. Então, eu só estou dando esse exemplo para dizer a seguinte coisa. Vá olhar o mundo ao seu redor. Boa. E deixe sua mente aberta para as ideias mais malucas que aparecerem. É dessas ideias malucas que saem negócios mundiais. O negócio nosso da Vorax é mundial, porque ele resolve 2 problemas. Ele acaba com o lixo e ainda transforma esse lixo em energia. Não, sensacional. E falando de análise SWOT, que a gente falou lá no começo, eu tenho uma pergunta aqui, polêmica, mas é uma pergunta importante, né? Quando a gente olha as ameaças, que são fatores externos, né, alheios à nossa vontade, principalmente sobre economia e política, você acha que existe como a gente inverter, que a gente falou de inverter aquilo que é uma ameaça, né? Existe como a gente não depender desses 2 fatores externos e fazer um negócio acontecer alheio a quem está no comando da política e alheio à economia de um país? Eu acho que não. Existe um livro que fala sobre a riqueza das nações, é muito interessante, porque ele compara nações ricas com nações que não enriqueceram, quais são os fatores que permitiram as nações enriquecerem, umas enriquecerem e outras não. E outras não. Eles analisaram uma série de fatores. Será que aonde a empresa está, geografia, está no hemisfério norte, no hemisfério sul?
chegaram à conclusão que não, porque tem empresa no hemisfério norte que teve sucesso e no hemisfério norte que não teve sucesso. E a recíproca também vale para o hemisfério sul. Será que é a raça das pessoas? Será que é o poder econômico? Enfim, fizeram uma série de análises e chegaram à conclusão que são 2 únicos fatores que garantem a riqueza das nações. Olha só que coisa fantástica. Um fator é a capacidade das pessoas de realizar, vontade de fazer. E outro fator é a legislação de um país, que às vezes ela favorece o empreendedorismo e às vezes ela não favorece. Eu fiz uma analogia que é a seguinte coisa, é alguém pulando num rio para nadar. A sua capacidade física influencia. Um cara que seja um nadador profissional que treinou para aquilo vai nadar mais rápido do que um cara que não está acostumado. Mas o que mais influencia é a força da pessoa ou a força da correnteza do rio. Essa mesma pessoa muito forte, nadando contra a correnteza, é capaz de nem andar para frente, andar para trás. Porque é uma força tão gigantesca que ela não consegue vencer. Então, os 2 fatores são a sua competência profissional, sua garra, seu desempenho, seu empenho, sua vontade de querer fazer as suas ideias. Isso é importantíssimo. Mas tudo isso colocado num ambiente que não te permite, pela legislação, evoluir, pode matar. Então, a única coisa que você pode fazer como empresário, se o ambiente for antagônico, ou seja, for uma força muito contrária, é se reunir com grupos para tentar mudar a legislação, aí através de leis, de congresso, esse tipo de coisa. Então, esses fatores externos, você monitora e, na medida do possível, você tenta influenciá-los para que as pessoas que geram essa legislação, gerem legislações mais adequadas a um ambiente empresarial arejado, que permita você colocar a sua competência e realizar seus negócios. Então, não dá para imaginar que a gente é independente do mundo externo. Você está na Ucrânia, está com tua empresa, entrou uma guerra, que é um fator externo, que você não tem controle sobre o que estava na cabeça do Putin, e mudou tudo aquilo, bombardeou, o que você vai fazer? Não dá, entendeu? Então, os fatores externos, uma inflação galopante, faz com que você tenha que se virar de algum jeito. Então, você monitora os fatores externos e controla os fatores internos. Isso é o segredo de sucesso das nações que enriqueceram. Então, você tem que ter essa visão. Você não consegue fazer tudo o que você quer independentemente do meio ambiente. Se for atuar na área pública, você não pode fazer o que você quer, você só pode fazer aquilo que a lei permite que você faça. E se você fizer alguma coisa diferente, a lei, que seria a correnteza do rio, te atropela e te alija do processo licitatório e você não vai conseguir ir adiante. Então você tem que respeitar a legislação. Respondido. E assim a gente chega ao final do nosso episódio 16, aquilo que você tem que observar para não se arrepender. E eu acho que a gente falou bastante das ferramentas aqui, né? E principalmente sobre como identificar os problemas, a causa raiz e identificar os sinais, né? A intuição que você deve ter para, de fato, aproveitar as oportunidades. Então, belas observações aqui. Chegamos ao final. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras, às 18h59, a gente tem um episódio novo. E esse podcast é um oferecimento do Albert, então não deixe também de baixar aqui o Albert. Está disponível em todos os App Stores, usando o código convite podcast para você começar a ganhar já cashback no bolso, mas vai muito além do cashback, porque você ganha comissão de todo mundo que você indica. Namura, palavras finais. Mas como expliquei no episódio anterior, palavra final aqui eu já vou te dar um caminho. Tá? Alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Bernard Shaw, dramaturgo irlandês e fundador da London School of Economics. Comente. Cara, se você analisar esta frase do Bernard Shaw, você entende o que é ser empreendedor. A essência do empreendedorismo não é olhar para as coisas como são e falar, sempre foi assim. Isso é burocracia. É perguntar por que é assim e não pode ser diferente. Na hora que você faz essa pergunta, alguém está fazendo alguma coisa, sempre foi assim. Você fala, mas por que é assim? Por que eu não posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? Aí você começa a ver oportunidades que outros que sempre fazem a pergunta errada não veem.
Então, se você quiser ser realmente empreendedor, você tem que cortar o mato alto, ou seja, fazer melhor aquilo que já está sendo feito. Ou plantar uma semente de uma árvore que ninguém plantou ainda. E aí receber um fruto que as pessoas não receberam ainda. É isso que você tem que fazer a pergunta. Por que não pode ser diferente? E vão sair respostas fantásticas. A indústria fonográfica sempre fazia as coisas de um certo modo. Veio um camarada chamado Steve Jobs e falou, por que não pode ser diferente? E fez muitas coisas diferentes. Esse é só um exemplo. Então eu te indicaria a seguinte coisa, faça essa pergunta sempre. Por que tal coisa não pode ser diferente na sua área de atuação? E se você quiser ferramentas para ajudar o teu raciocínio, no Yes You Can, tem 51 ferramentas, a gente explicou meia dúzia aqui, não foi? Sim. Aqui tem 51 ferramentas explicadas que podem ajudar você a raciocinar melhor. Então faz sempre essa pergunta, por que não pode ser diferente? As respostas que virão podem abrir um mundo de oportunidades para você. Muito bem, esse é o Cérebro da Amura, senhoras e senhores, o podcast do empreendedor. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Prazerzão! Prazer!